Oi, gente. Estão me ouvindo? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que está entrando. A gente vai começar daqui a pouquinho. Oi, boa tarde. Tá me vendo aí, Matheus? Tô assim. Então deu Tava fechado certo. aqui. Tava fechado aqui, agora até abriu um sol. Ainda bem que parou de chover, porque senão a conexão cai. Vida na roça, sabe como é que é, né? Pois é, aqui em Niterói tá até que o tempo tá bom. Então vamos dando início aqui. A gente faz parte do projeto de extensão Consciência na Ciência e a gente está trazendo a segunda edição do Desafio Consciência, né? Dessa vez a gente está trazendo num formato diferente, com alguns desafios abertos ao público e algumas lives também, né, para o público em geral. Eu sou o Matheus Lopes, sou aluno extensionista da biomedicina, do projeto Consciência na Ciência, e nós estamos aqui com a professora Daniele Leles, né? Ela é professora da UF de parasitologia, ela é mestre e doutora em saúde pública pela ENSP Fiocruz, é especialista em paleopatologia e paleoparasitologia pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz também. Daniela, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é a paleoparasitologia para quem está assistindo. Então, primeiramente, boa tarde a todos aí, né? Também estou estreando nas lives, então estou feliz em estar podendo falar aqui no canal, né, do Consciência. Bom, paleoparasitologia, às vezes a gente ouve falar de dinossauro, né, material antigo, mas não para pensar que as doenças também afetaram, né, os povos antigos ou os animais, né? Então, a paleoparasitologia ela é um ramo da ciência que ela estuda os parasitos, e quando eu falo parasita, eu estou me referindo a bactéria, fungo, vírus, parasitos estrito sensu, que a gente chama, né, de vermes, protozoários, enfim, até ectoparasitos, né, piolho, por exemplo, pulga. Há várias formas de se pesquisar isso em material antigo. Se você estiver olhando uma documentação histórica, você pode estar também identificando ali, né, que havia uma doença, enfim, através da documentação histórica. Mas a paleoparasitologia que a gente mais faz, né, ou pelo menos ali na linha de pesquisa que eu trabalho, é a gente ir em busca desses vestígios, né, de parasitos e micro-organismos em material antigo mesmo. E o que eu chamo de material antigo, ou a gente chama? São as fezes antigas, né, que são os coprólitos, as fezes fossilizadas, as múmias, sejam elas, né, corpos naturais que se mumificaram ou múmias artificiais, como são, no caso, as egípcias, por exemplo, o âmbar, que aí todo mundo já remete, né, ao filme do Jurassic Park. E aí depende da metodologia que você vai estudar para pesquisar nesses materiais, né? Depende do material, depende do tipo de informação que você quer recuperar. Mas ela não é só você identificar, né, o parasita ou uma doença, né? Ou tentar inferir sobre uma doença. Dá para você fazer muito mais coisas, né, com essa informação obtida. Só que daí a importância de você ter parcerias, ou na verdade ela dialoga com várias outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, né, para eu estudar um determinado material, muitas vezes eu vou precisar da física também, porque eu vou precisar que o material seja datado. Se eu tiver uma datação, eu já sei que técnica eu vou usar para estudar, né? Ou de repente, se você quer saber sobre migrações humanas ou migrações animais, você vai precisar do ramo da biogeografia, do arqueólogo, do historiador. Então, quando você faz essas parcerias, você consegue traçar aí um trabalho mais completo. Entendi. E como surgiu esse interesse em estudar a paleoparasitologia? De onde veio? É, Você gostava desde criança? sim, pois é, né? A paleoparasitologia um pouco caiu no meu colo mais na vida adulta. Mas desde criança que eu sempre gostei de história, de arqueologia.
Só que assim, né, eu fui ser bióloga, porque o biólogo, ele gosta de um pouquinho de tudo. Então, eu acabei indo para biologia, mas cheguei a pensar em fazer arqueologia, história, mas acabei indo para biologia. Mas, assim, dentre as matérias que eu mais gostava na época de criança, né, sem dúvida, foi ciências e história. E nada como você tocar ou pegar alguma coisa. Eu lembro quando o meu professor de história levou uma pedra polida para a gente ver. Eu tinha o quê? 9, 10 anos, nunca mais esqueci. Aí eu falei, poxa, deve ser muito interessante estudar a vida no passado. Então, aquilo me marcou muito na infância. Então, eu sempre gostei disso. Mas aí fui fazer biologia esperando a paleontologia, que eu sabia que era uma disciplina dentro da biologia também. E aí fui enveredando por esse caminho, né? Inicialmente na paleontologia pura ali, era uma possibilidade também eu trabalhar com taxonomia, né? Que aí você precisa mais da morfologia dos ossos e aquela coisa toda. E aí eu iria estudar mais os animais da megafauna, né? Que são animais que foram extintos aí no Pleistoceno. Mas, por uma ironia do destino, a professora que me orientava, ela entrou de licença maternidade. E com isso, um professor que até foi presidente da Sociedade de Paleoentomologia, infelizmente falecido já, né, o Rafael, ele tinha escrito um artigo no número especial da Memórias, do Instituto Oswaldo Cruz, que era um número só dedicado à paleoparasitologia. E aí, das conversas que a gente tinha, eu já estava escrevendo a minha monografia em paleontologia, ele falou, olha, pelo que a gente conversa, eu acho que você se daria muito bem se você tentasse por esse caminho. E aí eu fui pesquisar quais, né, instituições ofereciam a paleoparasitologia ou paleopatologia, que muitos falam, né, a paleoparasitologia ela é um ramo, né, da paleopatologia. E aí descobri a Fundação Oswaldo Cruz, né, que é uma pioneira nessa área, né, tem um grupo de pesquisa muito forte. Infelizmente, dois grandes nomes da paleoparasitologia, né, e que iniciaram a paleoparasitologia aqui no Brasil faleceram, mas ainda temos ótimos pesquisadores lá também na Fundação Oswaldo Cruz. Aí, em 2004, eu vim fazer a especialização ali na Fiocruz e fui ficando. E foi direto. É. Para quem está chegando agora e não sabe, né, o tema da nossa segunda live é como divulgar ciência para as crianças, né? E você tem uma página voltada para o público infantil também, né, que é a Paleoparasitologia para Todos. Como surgiu essa ideia de divulgar ciência para as crianças? Exatamente. Então, como eu fiz licenciatura, desde a graduação que eu também tinha essa veia de ensino básico, né, de dar aula para o ensino básico também. Depois que fui para a graduação, fiquei por um tempo rata de laboratório, né? Fazendo muita pesquisa em laboratório, em campo também, né? É muito bom a gente ir para a escavação. Quando a gente tem oportunidades, convites, a gente vai, né? Mas ficava muito em laboratório também. E aí, de um projeto de pesquisa que a gente, né, tinha com a FAPERJ, sempre uma contrapartida, né, de muitos órgãos de fomento, que é muito bem-vindo, é você realizar atividade de pesquisa nas escolas. Mas eu pensei, poxa, né, eu ir lá fazer uma palestra né, e acabar, ir embora, né, poderia ser, né, para o órgão de fomento em si, até que, assim, né, a cobrança é que você faça, né, uma atividade de pesquisa anual nas escolas e tal. E eu sempre tive esse desejo também de trabalhar com o público infantil. E aí casou que uma aluna da graduação que estava fazendo... eu estava dando aula de parasitologia naquela época na biologia, porque a professora também tinha entrado de licença maternidade. E aí ela se interessou pelo tema, e aí a gente pensou em criar o projeto de extensão para a educação, para a escola. Inicialmente, né, seriam crianças um pouco maiores, só que a escola que teve o nosso primeiro contato, quando a gente chegou na escola muito sem saber, e explicou a linha de pesquisa, ela falou, nossa, eu acho lindo, mas as crianças aqui têm 4, 5 anos, né? Como é que vocês vão apresentar? E aí que a gente, né, encarou como um desafio, falou, não, né? No primeiro momento foi aquele baque, mas perante a professora a gente falou, não,
A gente não vai conseguir fazer, a gente vai delinear as atividades e tal. E aí ela comprou a ideia, eram inicialmente creches, né, do município aqui de Niterói. E aí, na conversa com a pedagoga, a gente realmente definiu ali uma faixa etária de 5 anos, né, que a gente achou que era o mais prudente. E aí, né, veio a ideia do livro infantil. Né? Eu até deixei ele aqui, porque como é que a gente ia abordar um assunto, né, de múmia, dinossauro? Só que a gente subestima as crianças, né? Porque quando você vai lá, elas sabem os nomes de todos os dinossauros, né? Elas sabem várias coisas que a gente não imagina que elas saibam. Mas aí, quando você fala para ela que o dinossauro também fazia cocô, você sabia? E você pode estudar? Aí a gente vai, né, arrumando ali outras linhas que elas não estavam pensando. Aí a gente escreveu o primeiro livrinho, foi o ponto inicial, né? Ele era o fio condutor para a gente fazer as atividades com as crianças nas escolas. E aí o livrinho, ele faz o que a gente faz na ciência, que é dar vida às coisas, né? Começa o arqueólogo achando o cocô e a pesquisadora, a paleoparasitologista, a gente quis pôr também uma menina, né? Para as meninas verem também que, né, existem mulheres na ciência, sim. E aí a pesquisadora vai dando vida ao coprólito, descobre que ele era de um paleoíndio criança, que ele brincava, né, o que ele comia, né, por que ele ficou doente, enfim. E aí vinha acompanhado de uma cartilinha de atividades também, que as crianças poderiam consolidar o conteúdo com a ajuda de adultos, professores, né, porque aí tem umas atividades um pouco mais complexas, mas a ideia era essa mesmo, que elas levassem para casa. E aí foram livros que a gente distribuía gratuitamente nas escolas quando a gente ia realizar as oficinas presenciais. Mas ele também tem a versão digital, né? Porque a gente não consegue abraçar todas as escolas. Mas a versão digital também é gratuita lá no repositório institucional da UF. E aí a gente ia para as escolas e realizava diversas atividades com as crianças. Contava a história primeiro. E foi até a irmã dessa aluna, da Fernanda, que ilustrou o livro, né? Ela foi colaboradora, hoje ela é aluna do doutorado, a gente está escrevendo outro livro juntas, e outra aluna também. E a irmã dela vai desenhar de novo, já está desenhando, né? O outro livro que vai falar um pouco mais sobre a pré-história de Niterói, casando um pouco com, né, o que a gente faz na paleoparasitologia na pesquisa, mas também sobre a pré-história de Niterói. E é bonita essa história do livro e do novo livro, porque quem também é coautora no outro livro é justamente a filha do Adalto Araújo, que é um grande pesquisador da paleoparasitologia brasileira, ajudou a fundar a linha de pesquisa, infelizmente falecido, mas também que deve, né, muito provavelmente ter se apaixonado na infância também pela paleoparasitologia, pelos trabalhos do pai que ela via, enfim. E aí a gente escreveu esse outro livro, que aí sim vai ter um menorzinho para as séries iniciais do Fundamental 1 e mais para as séries finais do Fundamental 1. Né? Até vou dar o título aqui já. É Uma Aventura na Terra dos Sambaqueiros, os primeiros habitantes de Niterói. A princípio, esse é o título. Já está escrito e aí agora a gente está... Isso aí agora a gente está aguardando as ilustrações. E a espécie do fio condutor vai ser o mesmo com as crianças. A gente vai trabalhar com o livro e as atividades ao redor. Né? Você estava até perguntando do tipo de atividade que a gente faz com as crianças na escola. Então, depois que a gente lê a historinha, a gente faz uma escavação, né? Só que ao invés de escavar o osso do dinossauro, elas vão escavar o cocô do dinossauro. E aí tem também uma entrada em uma caverninha que a gente escurece todo um ambiente, né? Coloca umas figuras rupestres e elas entram com uma lanterninha. E no imaginário infantil, às vezes, eles acham que estão entrando no ambiente. Às vezes, a gente coloca um som de animal, um som de chuva. E aí, as crianças se divertem, né? Tem tarefas, atividades para todos os gostos. Tem também jogo da memória, quebra-cabeça, trilha no chão. E aí, tem essas diversas atividades. Mas você tinha perguntado como surgiu essa questão para as mídias digitais, né? Então, assim... Você vê que eu dei uma volta imensa. Mas é porque o projeto começou antes. Ele já existia presencial com as crianças. Então, de fato, não existia as mídias. A gente tinha um blog
onde a gente colocava, né, os links para baixar esses materiais gratuitos. Mas aí veio a pandemia e realmente a gente não conseguia ir nas escolas realizar as atividades. Mas a gente não queria parar o projeto. Então aí que veio essa ideia também de criar um Instagram, criar o canal no YouTube, que aí a gente agora começou a trabalhar com as animações, que era uma coisa que a gente não fazia. Então, hoje tem essas plataformas gratuitas, né, como a OneMaker, que você pode, né, até uma etapa X, né? Aí você consegue fazer as animações, aí a gente faz os roteiros, e aí a gente tem os vários alunos envolvidos nisso. E a Letícia, né, que tá como bolsista do projeto de extensão, ela faz as animações. Aí a gente resolveu fazer um sobre, né, os grandes cientistas da paleoparasitologia brasileira, né, porque muitos não sabem, mas até 2019, mais de 90% da população brasileira não sabe dar o nome a um cientista do Brasil. Né, eu acredito que isso tenha mudado um pouco com a pandemia, porque, né, na televisão, em todos os lugares que você vai, você vê, né, se falar muito em ciência, acho que agora a população tá valorizando, né, até mais. Mas, né, antes a gente tinha essa pesquisa. E aí a gente fez, então, essas animações, agora está falando também sobre os materiais de estudo, as cartilhas educativas, que a gente está fazendo algumas agora. Eu estou lendo uma pergunta aqui, né, se podemos dizer que é mais fácil ou mais difícil do que com os adultos. As crianças é muito mais fácil, né? E diria-se que é muito prazeroso também, porque elas têm cada tirada, né? Elas têm umas tiradas e elas ajudam na construção do material também. Eu sempre gosto de contar essa história, porque a oficina ela vai sendo moldada de acordo com o que a gente vai fazendo, e o que deu certo ou o que não deu certo. E eu não me esqueço dessa história também, uma vez que a gente foi e jogou aleatoriamente os ossinhos, né, ali para as crianças recuperarem. E aí uma criança falou, poxa tia, mas a gente não vai montar o esqueleto? E a gente não tinha posto uma coisa de montagem. E na verdade é o que o paleontólogo faz, né, ele quer coletar ali os saquinhos para montar depois. E aí foi uma coisa que a gente mudou. Aí a gente começou a pôr outros níveis de dificuldade. Então, assim, é muito gratificante. E as crianças, elas têm um carinho, elas chegam, te abraçam, querem saber mais, né? E, enfim, eu acho, assim, que a gente tem que respeitar o espaço das crianças. Tem crianças que vão gostar de paleoparasitologia, vão amar, vão falar isso que eu quero para minha vida, né, naquele momento, pelo menos, e outras não, né? Tem crianças que gostam de brincar na rua, outras gostam de brincar no computador. Tem crianças que queriam o lápis, mas o livro em si, outras nem queriam, mas elas queriam o brinde, né, ou o brinquedo, ou elas queriam brincar, ou gostavam mais das atividades que eram ao ar livre, né? Quando era para fazer um quebra-cabeça, já não gostavam. Mas o que eu acho importante que se faça nas escolas? Que você oferte a elas a possibilidade de ao menos saber se elas gostam, né, ou não, né? Que isso seja apresentado a elas. Porque, né, isso não é só na educação básica, mas você tem uma grade curricular fechada, que tem um conteúdo ali que é o que tem que ser passado. Mas você tem o conteúdo que a gente chama de conteúdo paradidático, né, que é o conteúdo extra que pode entrar ali e as professoras trabalharem em cima disso também, né? Se assim for um desejo da escola. Esse trabalho sobre a pré-história de Niterói vai ser muito importante por isso, porque a gente vai conseguir também conciliar as crianças se apropriarem mais, né, dessa ancestralidade, né, de ir visitar, de repente, lá um museu, o sítio arqueológico que tem. O que será que a gente gerou de pesquisa com esse projeto? Então, vai ser algo interessante também, que é a primeira vez que a gente vai estar conseguindo fazer isso com o material da cidade e com atividades diversificadas, que as crianças possam até ir ao museu, ao sítio, e conhecer um pouco do que a gente vai ter de pesquisa gerada sobre isso. Eu fico pensando muito que, geralmente, essa parte científica é muito divulgada para o ensino médio em si, né? Às vezes não é mais voltado para o ensino fundamental, ensino básico. Eu lembro até que, durante o meu ensino fundamental, eu tive pouquíssimo acesso, assim, a maior parte foi voltada para o ensino médio. Eu posso dizer que eu sou até privilegiado em certo ponto, porque eu moro em zona rural, né, e estudei em escola pública. Então aqui a gente sempre teve atividade voltada para meio ambiente,
exposição de animais, né, da fauna, da Mata Atlântica, né? A gente tem uma zona de preservação ambiental aqui, então a gente sempre estava muito ligado a isso. E chegando no ensino médio que a gente começa a ser iniciado mais, né? Tanto até a UF daqui de Friburgo promove alguns cursos de férias nessa área de biologia voltada para a saúde, né? Então, eu acho que começar desde cedo, né, já mostrando para a criança outras áreas que ela pode vir a ter interesse é muito, né, para já começar ampliando os horizontes, né? É uma questão muito Exatamente, ela já importante. vai criando aquele carinho afetivo, né? Ou relembrando que em algum momento da vida dela ela já viu aquilo. A paleoparasitologia, eu diria que ela é até desconhecida até na graduação ou pós-graduação, assim, muitas pessoas não sabem que ela existe. Conhece né, a paleontologia, a arqueologia, mas a parasitologia, mas não sabe que você pode estudar também esses parasitas e micro-organismos, né, em material antigo. Quando você era criança, você lembra de alguma atividade assim que você teve no colégio ou algo que despertou assim seu interesse ou veio surgindo com o tempo, naturalmente? Olha, eu lembro muito daquele fato que eu te falei, da relação com a história, e eu tinha um professor de ciências também que ele era, assim, muito inspirador. Então, ele realizava várias atividades, a gente tinha também aquelas, né, oficinas, né, feira de ciências, que sempre você tinha que fazer um Isso. projeto, né, e aquela coisa toda. Mas, sem dúvida, eu fui sendo moldada e adquirindo um gosto pelos bons professores que eu tive, né. Assim como às vezes a gente acaba pegando aversão a alguma coisa por um assunto que ali te traumatizou, você não gostou tanto. Então, por isso que é sim importante ter essa afetividade com, né, o tema. E é o que você falou, se desde criança você tem a oportunidade de, né, de ver isso, né, o quanto antes melhor, porque ciência também é assunto de criança, né? Com E certeza. muitos às vezes não pensam dessa forma, ou não tem, né? Ou não tem um laboratório de ciências na escola, né? Tem tudo isso. Eu também sempre estudei em escola pública, né? Até o ensino médio. Confesso que aí, em ensino fundamental, eu mesmo não tinha assim um laboratório de ciências ou algo, né? Algo prático no ensino fundamental. É algo que eu fui ter, assim como mais ali no ensino médio. Mas assim, né? Assim como a minha filha hoje adora dinossauro, ela gosta porque ela também é apresentada a esse universo, né? Ela fala os nomes de todos os dinossauros, né? Ela já sabe até o porquê de alguns nomes de dinossauro. Mas eu, assim, de criança gostava também. Na minha época, milhares de anos atrás, tiver alguém da antiga aí, algumas professoras assistindo, vão se lembrar disso. Existiam uns livros de figurinhas do chocolate surpresa. E aí você comprava o chocolate, tirava uma figurinha. Então, assim, eu colecionava tudo. O meu predileto é os dos dinossauros. Eu guardo ele até hoje. Não tá aqui, mas tá ali na bagunça do meu quarto. Tá ali guardadinho esse livro. Então, assim, é algo que você vai criando, né? Desde pequeno. Uma coisa que eu lembro muito também é da revista Recreio, né? Às vezes eles sempre traziam. Era a revista com vários fatos curiosos, às vezes vinha um bonequinho junto, que é uma coisa também que. E, tipo, não é um preço exorbitante, assim, é algo acessível para quem consegue comprar. Isso que você falou é algo importante, a acessibilidade, né? Nem todas as pessoas têm o acesso, né, à informação, né, ou a essa área do conhecimento, ou estrutura física para, né? O ensino remoto, acho que trouxe à tona um pouco mais disso também, né? Dessa desigualdade. Então, isso é um fator a ser pensado também. A gente tem outra pergunta aqui no chat, da professora Carol. Quais são as dificuldades ou facilidades encontradas na linguagem que é utilizada no livro em comparação com os vídeos e as redes sociais? Então, no livro infantil em si, né, a criança ela tem 5 anos. Esse aqui é a idade que ela começa a ser alfabetizada. Né? Alguns sabem ler uma palavrinha ou não. Outros não tem tanto assim esse letramento ainda. Então, às vezes, ele precisa que um adulto leia, mas é numa linguagem adaptada para o público infantil.
Nas redes sociais, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Como vai ser falado. No nosso Instagram, por exemplo, ele é um Instagram geral. Então, ali, assim, às vezes vai ter um post mais destinado à criança, mas vai ter outro post destinado ao adulto ou ao professor. Agora, no canal do YouTube, não. Aí, realmente, a gente está fazendo as animações pensando no público infantil. Então, tanto as imagens como a linguagem já é uma linguagem mais adaptada para esse público mesmo. A gente busca não usar palavras tão difíceis, mas, ao mesmo tempo, né, é importante que a criança saiba o nome. Então, ao invés de ficar falando, né, coprólito, que é até um trava-língua, né, até mesmo para adulto, a gente usa o artifício de falar cocô antigo. Mas, em algum momento, a palavra coprólito, ela é mencionada. Então, a criança, né, já tem essa percepção. Aí, isso eu falando para o público infantil. Mas a gente fez um livro para o professor, né, ou para os pais, né? Que era uma outra questão também que vocês queriam abordar, né? Como Como os pais e professores podem despertar fazer esse surgir esse interesse. interesse, né? Isso. Exatamente, foi quando a gente pensou nesse livro, porque a gente viu que a gente tinha poucos braços para estar nas escolas, né? Às vezes a gente conseguia fazer 8 escolas por ano, né? E todas as outras, né, ficariam sem. Então aí a gente acabou criando esse maior, que é para o professor, onde a gente também trabalhou com materiais de estudo da paleoparasitologia. Aí vai ter o capítulo que fala só de cocô antigo, do coprólito. Que atividade será que o professor pode usar para despertar o interesse? Então, até para o professor também é um texto mais básico, né? Básico que eu digo assim, não em informação, mas assim, não é como um artigo científico, né? Que alguém que vai desenvolver uma pesquisa científica precisa. Né? E é um texto para atrair o olhar do professor também. Aí tem esse texto básico e as sugestões de atividades que ele poderia desenvolver, né? Seja em casa ou na escola. E aí a gente fez sugestões de atividade para o infantil, fundamental e ensino médio, com base nas experiências que a gente teve nessas oficinas que a gente falou, né? Porque eu mencionei para você que a gente se dedicou muito tempo ao ensino infantil, mas a gente teve algumas oportunidades de fazer alguma coisa com o ensino médio também, né? O fundamental nem tanto, né? Ele vai ser um objetivo agora desse outro projeto, que aí sim a gente está desenvolvendo os materiais para o fundamental, principalmente o 1, no caso. E aí a gente fez, então, essa série de sugestões, né? Com coisas fáceis de fazer, né? Igual você falou, né? A gente tem que pensar também no poder econômico aquisitivo. Nem todos, né, vão ter coisas muito elaboradas, seja para comprar ou para fazer, né? Então, a gente elaborou coisas, inclusive, com materiais que podem ser reutilizáveis ou recicláveis. Então, tem coisas diversas, como fazer um âmbar de sabonete, uma maminha de gato. Tem coisas diversas. E como você pode usar a imaginação e linkar isso ali com a paleoparasitologia. Uma coisa que eu penso muito também é quando você inicia a criança nesse estímulo de leitura, né, também, porque eu lembro que no meu ensino fundamental eu quase não lia, porque um dos primeiros livros que foi apresentado para mim foi Dom Casmurro, que é uma linguagem muito rebuscada, né, e então eu não gostava de ler, meio que tive um trauma, assim, logo de começo. Mas aí, em um passeio que a gente teve com a escola, a gente foi na Bienal. E aí a gente descobriu aquele universo todo, aqueles pavilhões cheios de livros, cheios de atividade para criança. E aí eu vi que leitura não era aquilo que eu achava que era, né? Era uma coisa completamente diferente. Então eu acho que iniciando a criança na leitura é um dos caminhos, né, também, que ela pode ir desenvolvendo para a área da ciência. Porque depois que eu comecei a ler livro teen mesmo, tipo Harry Potter, esse tipo de coisa. E aí depois eu fui engatando em outros livros e aí comecei a gostar da área de biologia. Né? Então, acho que esse é um dos caminhos que os pais ou professores podem tentar mostrar para as crianças também. Né? Com certeza, estimular a leitura, e acho que a criança ela pede muita atenção, né? Então, se ela quer te mostrar uma coisa e você já fala, depois eu vejo, né? Ou deixa para lá.
E aí a criança já vai, né, também, o que você falou, vai criando um trauma ali. Ai, será que minha mãe, meu pai não gostou, a professora não gostou? Então, o que eu vejo também nas escolas, o que é importante é você dar a fala para a criança, né? Porque às vezes a gente vai contar a história, mas não vá pensando que você vai contar de início ao fim. Elas vão te parar e você vai ter que ouvir. Porque muitas vezes vai ser a pergunta dela que até vai dar o interesse para ver outras coisas e a gente explorar até outras coisas que não estavam também ali na história e esse espaço é importante. Bem, a gente está chegando agora a meia hora de live. Eu queria primeiro falar às pessoas, né, seguirem a página do Paleontologia para Todos. Para quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho, se você quiser divulgar suas redes, do YouTube também. E a gente já vai encerrando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na live, por falar um pouquinho, por abrir esse espaço, né, para mostrar que ciência desde do menorzinho até o mais adulto, né? Todo mundo pode fazer ciência, todo mundo pode ler ciência. Eu gostaria de agradecer muito. Eu que agradeço o espaço, né? O Paleoparasitologia para Todos, né? É esse mesmo nome, então a gente está no Instagram, no YouTube. E peço que vocês, né, quem puder seguir ou não, mas que em breve teremos novidades. Eu até trouxe aqui para vocês, né, verem. Então, a gente está com esse projeto agora, que vai falar sobre a pré-história de Niterói. Assim como a leitura é importante, nada como você materializar aquilo que você está falando. Então, o próximo livro, ele fala muito sobre peças, né, do Museu de Arqueologia de Itaipu, né, o que foi aquela cultura pré-histórica. Então, uma das peças que está lá é essa vértebra, que é uma vértebra que foi polida intencionalmente por mãos humanas. Então, uma das finalidades dela era justamente poder ser, por exemplo, um colar. Então, o livro, ele traz um pouco disso, do lúdico, realidade e ficção, e atrelar a tecnologia, né? A gente não vive sem, tá aqui nessa live agora. A peça, ela foi feita com o uso da tecnologia de modelagem 3D, em parceria com a UFRJ. Aqui é um exemplo de uma peça impressa, mas a gente vai dar um acabamento para ela ficar similar, né, à outra. Assim como a gente vai ter outras peças que, de fato, a gente vai estudar. A gente vai extrair DNA, né, pesquisar os parasitos que tinham ali. E quando a gente for doar essas peças para a escola, a gente vai já agregar mais um valor a ela, né? Que além da doação para quem não pode ir ao museu, ou para quem, né, puder ir, ótimo, mas já trazer um resultado da pesquisa. Olha, né? Esse ossinho que você está segurando tem X mil anos, né? Pode ter sido de uma pessoa, né, que, né, tinha piolho, estava com dor de cabeça, dor de barriga, enfim. E aí são os próximos passos. Além de um jogo digital, que a gente também tá em parceria com a computação da UF, né? Acho que até lá pode ser que seja o primeiro jogo digital de paleoparasitologia, né? Para captar também mais essa atenção do jovem, adultos. Vai ser, né, tudo gratuito também esse jogo. Esse jogo ainda está em andamento, aí, em parceria com o pessoal da computação da UF, a Michelle Tizuka, enfim. E aí Muito espero incrível. que em breve isso tudo esteja disponível aí para a população. Sim, deixa eu só falar, né? As pecinhas, elas estão sendo impressas e vão ser impressas com a parceria com a PUD, que é a Plataforma Urbana Digital de Niterói, e depois vão ser doadas para as escolas aqui de Niterói. Incrível, muito bom poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Para quem está assistindo também, a gente também está continuando o Desafio Consciência. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os games que a gente está desenvolvendo, as outras lives que estão vindo, é só acessar nossa página, que está tudo lá direitinho. Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua disposição, e até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau.